Bom dia, irmãos. Espero que tenham passado bem e em segurança mais esta semana. Gostaria de compartilhar o trecho de Mateus 11, 28 a 30, que está na versão NVI, do qual Jesus fala, em especial para aqueles que estão abatidos e desanimados. Lá ela fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse trecho é um trecho que fala muito para mim, e somente Jesus é quem pode nos dar o conforto e uma paz que excede todo entendimento em um momento de grande angústia e de um sentimento de que não há uma solução para aquilo que estamos passando, já que Ele próprio passou por todo tipo de sofrimento possível e inimaginável. Ele conhece o que cada um de nós, o que você está passando. É uma questão de decisão em nossa caminhada com Ele, de aprender gradativamente a experimentar o que é tomar sobre nós o jugo do seu senhorio, quando colocamos e confiamos diante dele todos os nossos temores e incapacidade para resolver uma determinada situação. Jesus mesmo, sendo o próprio Deus, declara ser manso e humilde de coração, o que mostra um valor do seu reino
que difere do que vemos e esperaríamos dos valores deste mundo, ao dizer que deste nosso ato de fé podemos experimentar um jugo suave, um fardo leve e um descanso para nossas almas. Que isso possa incentivar, confortar e renovar a esperança em teu coração para buscar e louvar ao nosso Deus na sua caminhada e relacionamento com Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus. É hora de louvar. Louvemos ao nosso Deus. Nós somos gratos a Ele, porque Ele é misericordioso e bom sempre. Mesmo durante os períodos em que pensamos errado e achamos que estamos sozinhos, na verdade, em todo momento, Ele está conosco, o Deus conosco. Nós louvamos a Ele porque Ele é soberano em tudo. Ele é o Senhor que criou o céu e a terra e, por amor a nós, se deu morrendo numa cruz. Louvemos o nosso Deus porque podemos lançar todas as nossas ansiedades aos pés da cruz, porque Ele conhece o nosso sofrimento. Louvemos a Ele, porque Ele é bom. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti.
Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Maravilhoso, ó Jesus amado, és o meu Rei, meu Salvador. A tua glória, os céus e a terra
Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos estar orando. Nosso Deus, queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, um Deus grandioso, um Deus majestoso em Sua glória. Obrigado, Senhor, porque apesar de tudo isso, Tu se fez carne e permite termos um relacionamento contigo de maneira única, pessoal. E Tu conheces, Senhor, cada um de nós. Conhece todos os nossos corações, tudo que está em nossas mentes. E Tu sabes de cada uma de nossas necessidades. Obrigado porque podemos ter essa certeza, essa confiança que nada foge a Teus olhos. Obrigado, Senhor, porque Tu cuida de cada um de nós e sabe de todas as dificuldades que estamos passando. Te pedimos que Tu possa confortar nossos corações, renovar nossa caminhada, nossos passos, nossas forças, e realmente o Teu Espírito Santo possa realmente atuar em cada um de nossos corações. Nesse momento queremos Te pedir, Pai, que também Tu possa nos realmente dar um coração que esteja pronto para ouvir a Tua palavra, um coração que seja realmente um solo fértil para receber a Tua mensagem, que a palavra que a Katsui esteja trazendo neste momento possa ser algo que seja como um espelho para nossas vidas e que também possamos dessa maneira olhar, Senhor, aquilo que precisamos mudar e realmente aquilo que precisamos melhorar também e se arrepender, Tu possa também tocar os nossos corações. Não deixa realmente que a nossa fé se esfrie, o Teu amor se esfrie em nossos corações. Mas renova, Senhor, a Tua aliança conosco hoje através dessa mensagem. Agradecemos e pedimos em nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Hoje nós estaremos convidando a Katsui para trazer a mensagem. Nós estaremos vendo o trecho que está em Tiago 1, dos versículos 22 a 25. Eu vou estar lendo na versão NVI. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então convidamos a Katsui para trazer a mensagem. O tema é: o bíblico geralmente é prático. Bom dia, igreja. Que a graça e paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Seja você assistindo aqui ao vivo agora, seja você acessando esse vídeo no YouTube. Hoje a reflexão vai ser no livro de Jeremias, um profeta conhecido como profeta chorão, autor também de Lamentações, o livro de Lamentações, mas que tem me surpreendido muito ao longo desses meses, desde o ano passado, na verdade, que a imagem que eu tinha dele era essa pessoa chorosa, que lamenta, que lamoria, que de certa forma é frágil emocionalmente. E o que eu descobri é que Jeremias, muito pelo contrário, é um dos profetas mais resilientes, mais fortes e mais incríveis assim que a gente pode olhar, principalmente nos dias de hoje, olhar para ele e entender como é que o Senhor nos conduz no meio de sofrimento, no meio de injustiça, no meio de desesperanças. E é um momento em que na pandemia a gente tem lidado com esses lutos, né? O luto de mortes, de perdas de entes queridos, mas também o luto daquelas coisas que a gente não pode mais desfrutar, né? De uma reunião com os amigos, de um abraço de um familiar, de netos não podendo ver seus avós, de amigos não podendo se reunir como se reuniam antes, das conversas estarem muito mais cansativas pela tela e tantas outras perdas que a gente acaba tendo.
São lutos pequenos, mas que nós precisamos processar. E o que eu tenho visto é que uma das formas que a gente às vezes acaba tentando lidar com esses pequenos lutos, com essas dores e com essas perdas, é usar alguns jargões. E aqui mesmo no livro de Jeremias, no capítulo 32, a gente encontra um versículo bem aconchegante, digamos assim. É o versículo 27 que diz o seguinte: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Eu sou o Senhor, o Deus da humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Então a gente fala disso, né, que o Senhor é soberano, que Ele está no controle, e a gente acredita nessas coisas, mas no momento da dor profunda, parece que é um conceito tão abstrato, tão teórico, tão longe da nossa dor e da concretude do nosso sofrimento, que parece que às vezes a Bíblia está cheia de coisas impraticáveis, ou está cheia apenas de teorias ou de coisas espirituais que não se aplicam à nossa realidade. Então, eu tenho pensado, né, em como é que Jesus, que se encarnou e sofreu as nossas dores e chorou e padeceu e sentiu na pele, talvez ele não usasse esses jargões da forma como a gente usa, às vezes tão corriqueiramente, na maior das boas intenções, né? A gente não usa essas verdades para machucar as pessoas, mas às vezes dá essa impressão de que o que é bíblico não é prático. E Jeremias era um dos profetas que lamentava bastante, e a gente pode ver que sim, o lamento vem não por causa de uma fragilidade emocional, mas vem por conta de muita resiliência. É exatamente o oposto. E pensando nisso, né, que às vezes a gente que está na caminhada cristã, a gente inconscientemente, por vezes, acaba separando o que é a nossa vida espiritual, o que é bíblico, o que é relacionado ao reino de Deus, e as coisas que são mais práticas, as coisas que nos guiam na nossa ética do trabalho, nas nossas práticas nos estudos, no nosso relacionamento familiar. Parecem que são dois mundos que às vezes eles não estão tão integrados como poderiam estar. E essa reflexão toda, já faz algum tempo que eu venho ruminando-a, essa reflexão atinge um pico no começo de março. Como vocês, talvez muitos de vocês se lembrem, foi quando o golpe militar em Mianmar aconteceu. Mianmar é um país que continua sofrendo com essa instabilidade política, que agora virou econômica e social também. Mas teve uma foto, que provavelmente vocês vão ver agora, dessa irmã, uma freira católica, que ela estava no convento dela junto com as outras freiras, orando e clamando para Deus para que protegesse a nação de tantas atrocidades, né? O governo ditatorial que assumiu o controle, ele estava reagindo a protestos da população, protestos pacíficos com homens, mulheres, jovens, crianças, e eles estavam reagindo com muita violência, mas eram protestos pacíficos. E essas freiras começaram a jejuar e clamar a Deus pelo país, que tem uma maioria absoluta, né, de budistas. Então elas são uma minoria católica e protestante também, existem alguns protestantes lá em Mianmar, eles são minoria, mas eles começaram a jejuar e a orar. E essa freira estava orando e jejuando e clamando ao Senhor na sua prática privada como discípula de Jesus. Ninguém fora do convento via essa irmã orando e jejuando e clamando a Deus. Só que no meio dessa oração e desse jejum, alguns estudantes estavam se aproximando do convento e as tropas militares começaram a se posicionar em posição de guerrilha mesmo. E eles estavam prontos para atacar aqueles jovens. E essa irmã, ela não se contém, ela se levanta no ímpeto, usando uma frase católica que está baseada em 2 Coríntios 5,14, que diz que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos urge. Então ela solta essa frase em latim, né? Caritas Christi urget nos. E ela então se levanta da sua sala de oração, desce as escadas do convento, vai para a rua
e se ajoelha diante daqueles militares. E é uma demonstração, um ato de amor e de fé muito prático, porque ao se colocar de joelhos, clamando por misericórdia, aqueles soldados que também eram jovens, ela clamava para que eles tivessem misericórdia, que se tivesse que matar alguém, que os tiros fossem direcionados a ela e não aqueles jovens inocentes. E eu fiquei meditando sobre isso, né? O quanto que a nossa fé e a nossa comunhão com Deus nos levam a assumir riscos práticos, nos levam a nos colocarmos em posição de perda, nos levam a sacrificar coisas que são importantes pra gente. E realmente toda aquela devoção dela, ela não se manteve no privado. Ela não era uma freira que orava dentro do convento e que fora do convento ela se abstinha do que estava acontecendo na realidade. Mas ela se posicionou. Ela tomou uma atitude muito prática. E essa ação prática, essa manifestação concreta do reino de Deus é o que Jeremias vai mostrar pra gente nesse capítulo 32 também. Depois vocês podem pesquisar mais. O nome dessa irmã é An Nu Tuang, uma freira lá de Myanmar. Ela saiu em várias reportagens. Vale muito a pena ouvir e ver o que ela diz nas entrevistas. A gente pensa, né, puxa, é uma freira cheia de ímpeto e muito forte, com uma personalidade marcante, e você vê que é uma mulher simples, é uma mulher devota, é uma mulher que na sua simplicidade, no seu amor a Deus, fez algo muito prático que estava ao alcance das suas mãos. E a sinceridade do coração dela realmente é o amor de Cristo na vida dela nos constrangendo também. Então depois eu incentivo você a procurar ela no Google e assistir algumas das entrevistas que ela deu. O interessante é que esse ato que ela fez reverberou e outros pastores e outros padres passaram a fazer a mesma coisa quando os conflitos eram próximos às suas igrejas. Então ela encorajou outras pessoas a também manifestarem de forma bem concreta aquilo que era uma prática bíblica privada. A gente tem que trazer tudo que a gente está vivendo com Deus no nosso privado, nos nossos devocionais dentro das nossas igrejas, nos nossos domingos pela manhã, e levar isso para a segunda-feira, onde a gente trabalha, onde a gente atua. E eu queria ler com vocês, só para resumir um pouco disso tudo que a gente está introduzindo agora, um trecho escrito por Eugene Peterson em um dos seus livros, que foi o livro que me inspirou a estudar mais sobre o profeta Jeremias, que se chama Ânimo, um antídoto bíblico contra o tédio e a mediocridade. E o trecho que eu escolhi diz assim: a fé bíblica rejeita qualquer conduta ou pensamento que diminua nossa capacidade de agir como seres humanos no tempo e no espaço. Ou seja, nós somos seres humanos dentro de um tempo específico. Deus nos colocou nessa geração. Deus nos colocou nesse espaço, nesse país, nessa cidade. A fé bíblica, ela vai nos impulsionar a vivermos nesse tempo e nesse lugar. Orações ou atos de devoção que nos desligam daqui e agora são espúrios. Não faz sentido a gente ter atos de devoção a Deus, pensar que estamos tendo atos de devoção a Deus, se isso nos aliena da realidade. A fé bíblica é contra qualquer coisa que leve as pessoas a se alienarem, afastando-se de um envolvimento específico e diário, com coisas muito diversas, tipo o clima e a política, com os vizinhos, os animais de estimação, as listas de compras, as obrigações do trabalho. Nenhuma vida espiritual verdadeira pode ser removida ou subtraída deste mundo de elementos químicos e moléculas, onde atos simples, como pagar as contas ou levar o lixo para fora, são rotina. Nenhuma vida espiritual verdadeira pode ser removida ou subtraída deste mundo de elementos químicos. A gente está nesse mundo. Jesus encarnou. E a gente também deve encarnar
na sociedade. A gente não pode se alienar como igreja. Então, indo para o texto e vendo como é que Jeremias então vai nos impulsionar, vai nos mostrar um caminho, um direcionamento, como é que Jeremias exemplifica isso pra gente, né? Que não seja só uma coisa que a Katsuyo, que viu o Eugene Peterson falar, que não seja só a gente falando, mas que realmente vocês entendam como é que a Bíblia nos urge para isso. Em Jeremias 32, a gente vê 3 momentos distintos, bem marcados, né? Do versículo 30 ao 35, a gente vê como é que estava a situação do povo de Israel e Judá, que era uma situação de muita desobediência, de extrema maldade, de iras e de negligência a Deus. Alguns trechos dessa passagem dizem o seguinte: Israel nada tem feito além de provocar a minha ira. Não quiseram ouvir-me, nem aceitaram a correção. Profanaram o templo, construíram o alto para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas. Olha a que nível de atrocidade eles chegaram. Eles já estavam sacrificando seus filhos a um Deus falso. E essa era a situação do povo de Deus. E Deus, olhando para tudo isso, olhando para essa situação tão degradante, o que ele faz? Ele anuncia as consequências. Sendo um Deus justo, sendo um Deus de retidão, ele mostra qual vai ser a condenação. Ou seja, ele vai dizer que vão haver sim ataques, assaltos, incêndios, devastação e ocupação por parte dos babilônios, e que isso era uma providência, uma permissão divina para que o povo fosse corrigido. Era consequência do pecado do povo. Então Deus diz claramente: eu estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios. A gente vê então uma situação de caos e desobediência, e Deus, para não deixar essa perdição correr todo o povo, no ímpeto de resgatar esse povo e permitir que esse povo volte para os caminhos retos, ele tenta corrigir a rota, trazendo essa condenação, trazendo essa correção para que eles estejam no caminho certo. E isso é verdade porque lá entre os versículos 36 e 44, Deus vai falar sobre restauração. Olha o que ele diz: assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra. Deus fala então que sim, eles estão em perdição, estão num caminho ruim, mas Deus quer trazer essa condenação para que eles se alinhem de novo nos caminhos do Senhor, para que novamente eles possam prosperar e se voltar a Deus e desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem. E para não ficar só nessa teoria de dizer, porque Jeremias já estava dizendo isso e não estavam acreditando nele. Jeremias já estava anunciando que sim, a ocupação era a providência do Senhor, mas que depois da ocupação eles iriam desfrutar de algo muito melhor. Eles iriam se livrar desses pecados que estavam corroendo a sociedade de Israel e de Judá, e eles iam prosperar como povo de Deus novamente. Era uma mensagem de esperança que Jeremias estava trazendo, e tinha sim um sofrimento no meio, mas era apenas um detalhe importante no final das contas, obviamente, mas que a mensagem de Jeremias era dessa prosperidade futura, dessa restauração. E para provar isso, assim como aquela irmã de Mianmar, birmanesa, Jeremias toma uma atitude muito prática. O que acontece? Deus manda lá o primo do Jeremias. Lembra, Jeremias está preso no pátio do templo. Vem um primo e fala: ô primo, eu tenho um terreno aí para vender, você não quer comprar não? Se fosse você está preso, seu país está prestes de ser invadido e destruído por um povo inimigo, o caos político, econômico, militar, social está instalado, você vai ficar comprando terreno, você vai gastar as poucas economias que você tem para comprar um terreno? Não faz sentido nenhum. Jeremias podia até falar assim: primo, eu sou profeta, mas eu não sou bobo, então assim, desculpa aí, mas agora não é hora de comprar terreno, né? Mas aí Deus fala a Jeremias: compra o terreno. E Jeremias
com dor no coração, e depois vocês podem reler o capítulo 32, Jeremias fica indignado. Ele fala assim: ô Senhor, eu sei que o Senhor é muito bom, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei que o Senhor controla todo o universo, mas assim, Senhor, comprar esse terreno não fez sentido nenhum. Eu não tô entendendo por que o Senhor tá me pedindo isso. E mesmo sem entender, Jeremias tem uma obediência imediata. Jeremias tem uma obediência sem resistência. Jeremias tem uma obediência que se coloca a menos, num lugar menor do que o lugar que Deus ocupa na vida dele. E é esse tipo de obediência que Deus se agrada. Então Jeremias, ele obedeceu mesmo sem entender porquê, mas depois ele vai conversar com Deus e fala: Senhor, por que o Senhor me fez gastar esse dinheiro que poderia ser usado de uma outra forma para comprar um terreno que eu nem vou desfrutar desse terreno? Nem vai fazer sentido porque ele vai ser ocupado pelos inimigos. E Deus mostra que essa foi a atitude prática e concreta que ele queria mostrar para todo o povo que viu o fechamento desse negócio, de que sim, as palavras de Jeremias não eram só da boca para fora. Ele realmente acreditava que o povo de Israel iria voltar para sua terra e iria desfrutar de toda a restauração que o Senhor traria depois desse tempo cativo na Babilônia. Jeremias teve um sinal concreto, na realidade concreta, em negociação, com dinheiro, com testemunhas, com assinatura de escritura, com investimento financeiro, com uma série de coisas muito práticas, muito concretas, para mostrar para todo o povo de que sim, o que ele estava falando era verdade. Iriam ser levados cativos, mas eles iriam retornar à terra. E era por isso que ele estava comprando aquele terreno, que ele sabia que faria sentido ter um terreno num lugar onde iria florescer novamente. E é esse tipo de atitude que às vezes, talvez mais frequentemente do que a gente pensa, Deus nos cobra. Tem muitos investimentos financeiros, inclusive, que a gente faz em ministérios, na vida de missionários, na vida de organizações, que nenhuma pessoa em sã consciência ou com expertise em retornos de investimento faria. A gente investir na vida de um missionário que por anos não vê nenhum fruto, e eu digo fruto visível aos olhos humanos, né? De conversão num país fechado ao evangelho, por exemplo. Quanto vale a pena continuar investindo numa vida assim? Seria melhor investir num ministério mais fácil, que você consegue avaliar melhor e ter frutos concretos mais rápidos. Mas a gente deixa de avaliar, às vezes, algumas questões, né? O quanto que o solo já está preparado num lugar, as pessoas já estão preparadas e por isso que elas vêm mais rápido, e o quanto que o evangelho está sendo pregado de forma pioneira, num solo ainda duro, tendo que se arar a terra antes de colher. E o quanto que esse investimento inicial é como aquele fundamento, né, numa construção de prédio que demora muito, que o investimento às vezes é a parte mais cara daquela construção, mas é algo que ninguém vê. Mas é porque a gente tem esses investimentos sólidos, essa base sólida, que depois a gente vê esses frutos aqui. Né? Então, às vezes a gente é chamado para investir nesses fundamentos invisíveis para a gente colher só na eternidade. Às vezes, né? Às vezes nem a gente acaba vendo com os nossos próprios olhos humanos. E isso é um exemplo também lá de Myanmar, que eu trago para vocês, no mesmo país, né, da freira Antoine, do Adoniran Judson. Ele foi, eu acho que ele é um missionário mais famoso, né, um missionário protestante em Myanmar mais famoso, com uma história bastante densa, cheia de fatos alegres e grandes conquistas, mas também de fatos muito tristes. Ele perdeu vários entes queridos, ele ficou muito doente por diferentes momentos, ele traduziu a Bíblia numa língua que é bem complexa, que é o birmanês, ele perdeu a tradução dessa Bíblia, ele traduz de novo, e ele sofre perseguição, e ele é preso, e acontecem tantas coisas, e por muitos anos ele não viu fruto nenhum, e ele quase desistiu. Mas ele perseverou um pouco mais. E porque ele perseverou um pouco mais, depois de quase estar pensando em desistir por não estar vendo nenhum fruto, ele vê uma igreja nascendo e depois líderes locais se desenvolvendo e Deus levantando esses líderes para plantar outras igrejas.
E hoje toda a igreja cristã em Myanmar conhece o nome de Adoniran Judson e sabe o quanto que ele influenciou na história deles. E a foto seguinte que eu tenho para mostrar para vocês é um dos pequenos exemplos, né? Essa é uma reunião de pastores e líderes metodistas livres lá em Myanmar. A denominação metodista livre está lá presente e tem ajudado, né? Os metodistas livres ao redor do mundo têm ajudado essa igreja em Myanmar, a igreja birmanesa, com treinamentos, com expansão para crescimento, para ajudar a construir templos, a implementar escolas e diversos outros projetos. Então, é fruto daquele missionário que séculos atrás doou sua vida, esposas morreram, filhos morreram, mas que pessoas acreditaram nele e mantiveram o sustento. E comprando terrenos em tempos de guerra, em tempo que não fazia sentido fazer investimento, essas pessoas continuaram investindo na vida dele. E também ao investimento de oração, né? Ao investimento da companhia, ao investimento moral, aquele apoio moral que às vezes é tão importante para o missionário que está no campo. E eu sei que como ISP vocês têm apoiado diferentes projetos missionários. E eu gostaria de glorificar a Deus aqui junto com vocês por essa postura que vocês têm, por essa generosidade. E pedir que vocês continuem também orando, continuem também investindo tempo de oração. Sensíveis ao que Deus está fazendo no mundo, para vocês entenderem onde é que Deus quer que vocês continuem investindo tanto dinheiro, mas também oração e presença e apoio moral. A obra de Deus ela precisa avançar e há muitos lugares ainda cobertos de trevas, em que as pessoas estão esperando a maravilhosa luz brilhar, para que muitas delas às vezes ouçam falar de Jesus pela primeira vez na vida e tenham a chance de seguir esse Cordeiro que morreu na cruz e nos impulsiona e nos constrange, nos faz viver para Ele. Então, que vocês continuem assim e que além de abençoar esses campos, né, de forma concreta, campos lá longe, mas campos mais próximos também, que você como pessoa, você como indivíduo, você como filho, como filha de Deus, chamado para estar nesse exato lugar, nessa exata família, nessa exata empresa, nesse exato hospital, nessa exata escola, com essas pessoas, nessa geração, nesse tempo de pandemia, que você também possa levar as boas obras de forma concreta. E sim, é por ações, é você tomando atitudes, às vezes você pagando imposto que ninguém paga, às vezes você não colando na prova que todo mundo cola, às vezes você sendo muito generoso com alguém que não é tão generoso com você mesmo, você manifestando hospitalidade, acolhendo pessoas que ninguém acha que mereciam ser acolhidas, como Jesus fez. Então pode ser essa manifestação com gesto, com atitude, mas é muito bom que essa manifestação seja acompanhada de proclamação, que o querigma venha junto com o martírio, né? Que a proclamação inteligível da palavra, ela sempre é acompanhada daquele testemunho vivo. Porque se a gente for pensar, tem muitos budistas e espíritas que também fazem boas obras e também abençoam as pessoas. E como crentes a gente entende que isso faz parte dessa graça comum que Deus derrama sobre o mundo todo. Mas é importante que a gente torne mais explícita a graça específica que recai sobre o povo de Deus. E por isso que é importante a gente explicar os motivos. E é muito interessante porque depois de viver essa experiência tão intensa de vender, de comprar um terreno numa época que não era as mais adequadas, de estar comprando esse terreno ainda preso injustamente, sofrendo calúnia e humilhação, sofrendo as dores do povo que apesar de estarem perseguindo Jeremias, era um povo que ele amava, e de estar se entregando a Deus, mesmo com as suas dores, Jeremias ele continua o seu livro com o capítulo 33, em que tem um versículo que a gente tem usado bastante, eu tenho ouvido bastante também ultimamente, versículo 3, que diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essas coisas grandiosas e insondáveis que a gente não conhece são maravilhosas, mas não no sentido de maravilhosa com confete, é maravilhosa quase beirando o terrível. Por quê? Isso é no versículo 3. No versículo 4, Jeremias continua
assim, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá. Essas casas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. O furor de Deus. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Deus vai se ocultar, ele vai se afastar, ele não vai se manifestar, ele vai abandonar praticamente esse povo. Então a gente vê nesses versículos a condenação e a justiça de Deus. Mas nos versículos seguintes, olha só o que a gente vai ver. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu vos purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei os teus pecados de rebelião contra mim. Olha que mensagem mais linda de perdão. Não é porque eles fizeram algo muito bom que Deus vai restaurar e perdoar, mas Deus vai purificar, vai perdoar, vai reconstruir, vai restaurar. Não importa o quão horrível foi o nosso pecado, o quão horrível foi o nosso passado. Deus traz essa mensagem de perdão e restauração. O amor dele é tão grande por você, por mim, que ele é capaz de estender essa mão sem deixar de nos amar pela gravidade do pecado. Se a gente se arrepende, o amor dele cobre todos esses pecados. Deus é um Deus muito amoroso e esse resgate é muito precioso, é muito caro, é muito custoso. Mas ele promete esse perdão e essa restauração. E então, ele continua no versículo 9, que Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor, de glória. Lembra? Nem parece que no versículo 4, Jerusalém era aquele povo horrível do qual Deus iria se ocultar. Deus vai perdoar, vai restaurar, e aí a gente se torna, então, o povo de Deus se torna, então, fonte de alegria, louvor e glória diante de todas as nações da terra. Não é para ser uma fonte de alegria só para nós mesmos, só para o nosso contentamento. Deus vai se contentar e vai ser glorificado por todos os povos da terra. A fama de Deus é para ser conhecida por todos os povos da terra. Esses povos que vão ouvir acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. E essa bênção que recai sobre Israel e que todos os outros povos vão ver, a gente vai ver lá no Novo Testamento que ela vai transbordar para todas as etnias da terra. E que todos os povos da terra, todas as nações também vão ser contempladas com essa mensagem de condenação e justiça, porque eles têm que se arrepender. Mas assim que eles se arrependem, eles têm acesso a um perdão e restauração maravilhosos. E eles também fazem parte dessa expansão, desse movimento de expansão do reino de Deus. Então, a gente percebe aqui, né, em Jeremias 33, os versos 3 a 9, as boas novas do Evangelho. São boas novas encapsuladas aqui no meinho do Velho Testamento. Que é essa mensagem de condenação, de perdão e restauração e de expansão do reino de Deus. Que essas boas novas do Evangelho que a gente vê desde aqui do Antigo Testamento, percorrendo ao longo da Bíblia, que essa história de redenção que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, que essa história possa ser proclamada e vivida por cada um de nós, no tempo e no espaço que Deus nos colocou. Que Deus tenha misericórdia da gente, que a gente também desfrute e viva essas boas novas, a começar em nós mesmos, e que depois possamos fazê-la mais concreta, mais prática, assim quanto tão bíblica que ela é. Que Deus nos abençoe. E agora vamos para o momento da oferta. Em sua tela irá aparecer os dados bancários da ISP em que possa ser feita a transferência ou o depósito bancário. No caso, se tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade, por favor, procure um de nossos líderes. Vem, Senhor, minha vida oferecer.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse momento, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, como irmãos em Cristo. E obrigado também porque nós podemos estar aqui louvando o Teu nome e ouvindo e aprendendo a Tua palavra, Senhor. Queremos aqui dedicar essas nossas ofertas, esses nossos dízimos, para o engrandecimento do Teu reino e do Teu nome, Senhor. Que eles possam ser usados com bastante sabedoria. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Bom dia, se você pode, por favor coloque-se em pé, vamos ter o tempo da bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém e amém. Pode sentar. Muito obrigado, Katsui, pela palavra, que aquilo que a gente aprende possa realmente ser prático, que aquilo que é bíblico seja prático, e que a gente continue aprendendo com cada um dos personagens, cada uma das pessoas que caminharam junto com Deus, nessa aventura que é a fé cristã, que é pontuada por algumas certezas, mas exige essa fé que se assenta, que se firma naquilo que a gente às vezes não consegue ver. Continuamos orando por aqueles que continuam trabalhando na linha de frente de saúde, continuamos orando pelos nossos governantes e especialmente oramos por aqueles que têm enfrentado a doença, a Covid ou qualquer outra enfermidade, e também essa pressão emocional de não acaba esse negócio nunca. Então, especialmente, que Deus possa trazer paz, se a sua mente anda conturbada, perturbada. Espero vê-los novamente. Até semana que vem. Deus abençoe.